A representatividade é uma das ferramentas mais importantes para que a fisioterapia e a terapia ocupacional sejam cada vez mais valorizadas. Seja em cargos públicos, à frente de empresas, associações, sindicatos, dentro do conselho profissional ou nos conselhos estaduais e municipais, é importante que cada vez mais profissionais estejam envolvidos no desenvolvimento de políticas públicas e privadas que beneficiem a sociedade e a saúde. Por isso, nós vamos conversar com diversos profissionais que assumiram esse compromisso e estão ocupando cargos de representatividade, lutando pela saúde e buscando a valorização profissional. Está no ar o programa Me Representa. E os nossos convidados de hoje aqui no Me Representa são os fisioterapeutas Tatiane Friso e Ney Stedley. A Tatiane tem especialização em docência no ensino superior e atualmente é vereadora no município de Caxias do Sul. E o Ney é especialista em fisioterapia esportiva, tem especialização em intensivismo e ciências do esporte e da saúde e hoje é coordenador da diretoria de saúde da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul e também representante do CREFITO 5 no Conselho Municipal de Saúde do município. Sejam bem-vindos, então, ao nosso programa. E eu queria começar perguntando para vocês como é que surgiu o interesse em estar nesse local de representatividade, já que hoje vocês representam muitas pessoas, né? A sociedade, os próprios profissionais, os pares de vocês, né? Então, eu queria entender como é que vocês chegaram nesse lugar. Bom, Gabriela, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a minha colega Tatiane, a Tatiane que vem aí nos conduzindo há um bom tempo no sistema público, uma representação muito grande, né? Da minha parte, então, dentro do Conselho Municipal de Saúde, eu atendi em resposta a um e-mail do CREFITO, né, convidando quem gostaria de participar dessa ação. Acho que já fazem aí uns 4 anos que estamos eu e o Juan como suplente, e desde esse período, através do e-mail, então nos candidatamos e aí fomos escolhidos pelo CREFITO, né? E tem sido um grande aprendizado, entender mais as questões públicas da nossa região aqui, principalmente nesses longos 2 anos que tivemos, né? Uma mudança completa de cenários aí, uma ação muito grande do poder público junto com o privado. Para mim foi uma experiência muito interessante, porque neste mesmo tempo eu tive a oportunidade de me inserir também dentro da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui de Caxias do Sul, que é a SIC Caxias, e aí fazer um trabalho em parceria unindo o público e o privado, né? Por estar coincidentemente nessas 2 funções, conseguimos aí fazer muitas ações em relação à pandemia, que pudessem ajudar um pouco mais as estruturas hospitalares da nossa cidade, né? Tatiane também foi muito participante nesse processo todo aí, e então foi uma experiência transformadora, Gabriela, eu te diria assim, de um convite simples para conhecer um pouco mais o sistema público, poder colocar um pouco mais da nossa experiência toda na área da fisioterapia, né? O fisioterapeuta é um profissional que realmente vem se modificando com o tempo, já tem uma assistência forte e realmente precisa estar em cargos aí voltados mais à gestão, seja ela pública ou privada também. Tá? Então, foi assim que começou, através de um convite, e aí depois unimos aí pelos 2 cargos, tanto o sistema público como o sistema privado, através da SIC também. Que legal. E para ti, Tatiane, como é que foi? Gabriela, agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui, dizer também o quanto admiro o trabalho, né, o profissional que o fisioterapeuta Ney nos orgulha muito ver colegas ocupando esses espaços, né? E dizer que quando eu comecei, eu também tive essa oportunidade de representar o CREFITO no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e no Conselho Municipal de Saúde também, alguns anos atrás, né? Então, dessa forma que começou o meu engajamento, e muito antes de entrar para a política, eu fiz parte do primeiro diretório acadêmico da Faculdade da Serra Gaúcha, então eu sempre tive um interesse, né, aquela busca por condições, por pensar no coletivo, no grupo, no nosso curso, e isso aos poucos foi fazendo com que eu tivesse interesse também na parte política. E eu sempre digo que é muito desafiador
a gente ter profissionais fisioterapeutas, né, ocupando esses espaços, demonstrando a importância da fisioterapia, reafirmando, né, o quão é importante termos um profissional fisioterapeuta ocupando espaços públicos, né? Eu digo que recentemente a gente conseguiu uma vitória muito importante no município de Caxias do Sul. Nós estávamos lutando muito, né, para que o município abrisse um centro de reabilitação pós-Covid, né? Eu mesma trouxe à tribuna inúmeras vezes esse assunto da necessidade de se pensar o pós-Covid, porque tivemos muitas pessoas com sequelas e tivemos esse anúncio importante, né, da nossa Secretaria de Saúde, que dentro dos próximos 40 dias deve estar inaugurando um serviço municipal que vem a somar, né, junto ao serviço que já é oferecido pelo SUS. Então, a gente entende que é necessário que mais profissionais estejam ocupando esses espaços, porque faz toda a diferença para a população. Perfeito. Eu queria entender como é que foi no início. Vocês já sabiam como é que era o papel, tanto de um conselheiro de saúde ou como vereadora, né, no caso da Tatiane, como é que foi essa adaptação, esse início de vocês? Bom, inicialmente, né, eu fazia parte de um grupo que falava sobre políticas públicas dentro do CREFITO e tive essa oportunidade de atuar como suplente, né, eu não era titular da cadeira, mas eu logo me interessei porque, afinal de contas, toda a melhoria, né, todas as questões que são voltadas à saúde da nossa população, elas passam por debates importantes dentro do Conselho Municipal, né, então, junto com a titular da época, que era a Rosemary Suzin, acompanhava as reuniões, debatíamos, né, sempre priorizando os interesses da população e também do nosso conselho regional, então foi algo muito gratificante. E com relação a ser vereadora, né, eu acho que foi um desafio muito grande, porque muitas pessoas me diziam, né, mas Tati, tu vai te envolver com política, puxa, né, política é uma coisa assim tão ruim, será que tu não vai acabar te incomodando, te corrompendo? Vale a pena você fazer parte disso? E eu sempre fazia aquela reflexão, se nós queremos mudar o cenário que está posto, nós precisamos de pessoas dispostas a isso. Pessoas que venham com uma visão nova, que queiram mudanças, que estejam realmente preparadas, né, para isso. E a primeira vez que eu concorri foi em 2012. Entre as mulheres do meu partido, eu fui a mulher mais votada. Fiquei como quarta suplente. E depois, em 2016, fiquei como primeira suplente, né, por 200 e pouquinho votos, acabei não me elegendo, mas quando à época o deputado, o então vereador Neril Carteiro se elegeu deputado, eu tive a oportunidade de assumir a vaga, e ano passado, então, conquistei o meu espaço, a minha cadeira, e a gente vem fazendo ações bem importantes em prol das pessoas, e acho que é isso, é a oportunidade das pessoas visualizarem, poxa, olha que legal, uma mulher jovem, fisioterapeuta, ocupando um espaço e reafirmando para que outras mulheres e outros colegas fisioterapeutas se vejam aqui dentro da Câmara, fazendo discussões importantes, trazendo temas que muitas vezes não são do dia a dia do Legislativo Municipal. Tudo isso acaba fortalecendo a nossa profissão e realmente mostrando para as pessoas, né, o quão importante é a gente olhar a saúde de forma multidisciplinar, né? Nós temos inúmeros profissionais que são essenciais para que a gente tenha realmente saúde, né? Então, é preciso valorizar mais todos os profissionais da área da saúde. Com certeza. E para ti, Ney, como é que foi? Então, Gabriela, hoje os dois trabalhos que, digamos assim, que tem uma representação, eles são voluntários, né? A Tatiane também, quando estava no conselho, fazia um trabalho voluntário, e aí nasceu toda essa veia política e essa excelente representação que a gente tem em Caxias, né? Então, hoje eu me permito colocar um pouco o pé no público, no sentido de Conselho Municipal de Saúde, e o outro pé no privado, enquanto representação de todos os hospitais, assim. A SIC, ela tem dentro dela um núcleo de saúde, né? Uma diretoria de saúde. Quando eu comecei a participar, era justamente por isso que a Tatiane também traz aqui. Ela era composta por todos os diretores de hospitais, né? Todos os coordenadores, e uma das vice-presidentes queria que a gente tivesse uma visão mais preventiva, mais multiprofissional, assim, muito bem como a Tatiane coloca, né? E aí, em função da pandemia, de algumas mudanças, acabei assumindo a coordenação dessa diretoria, onde eu estou há 2 anos,
e desde lá a gente tem feito muitos trabalhos, né? Eu estou formado há 15 anos, 16 anos agora, e eu acho que o fisioterapeuta, ele sai da faculdade entendendo muito bem o seu posicionamento quanto à parte de assistência, né? E justamente quando a gente fica engajado na assistência, quando a gente se dedica para essa assistência, a gente percebe um monte de coisas, seja das políticas privadas, sejam das políticas públicas, né? O quanto aí a gente poderia fazer diferente. O final desse elo todo, que é a assistência em si, nós aprendemos muito bem. Mas é bem isso, eu acho que nasce na gente, depois de um tempo, o interesse de poder contribuir mais, não só na assistência direta, mas também com uma visão mais ampla, né, daquilo que os modelos de negócio de saúde poderiam mudar, poderiam ser mais efetivos, recursos, né, Tatiane, que a gente poderia otimizar mais na entrega de qualidade para o nosso paciente, fazer essa experiência do paciente, que é o que a gente chama hoje, dentro do sistema de saúde, ser mais, talvez com mais dignidade, com mais respeito, né? Somos muito criativos em relação a isso. E nós, o fisioterapeuta, ele está nos dois modelos, né? Ele está lá na reabilitação, então, como assistencial, mas ele também faz parte dessa saúde primária, secundária, também em todo o modelo de prevenção. O Conselho de Saúde, então, no sistema público, tem me ensinado muito a respeito de olhar toda a nossa, no caso, a nossa região, né? Tantos programas que nós temos de assistência nos mais diversos nichos. Eu acho que uma ação bem importante é essa também do Conselho, junto com a Tatiane, né, respeitando muito essa ideia que ela trouxe de montar. Hoje, se eu não me engano, nós temos em torno de 7 ou 8 profissionais de fisioterapia registrados, né, dentro do sistema de saúde de Caxias do Sul, e se dispersa muitas vezes as ações. Então, mais concentrado, eu tenho certeza que através desse centro a gente vai ter soluções muito melhores. Então, o que me ensinou muito nesse tempo, Gabriela, saímos da faculdade de assistenciais, nos desenvolvemos nisso, mas aprendemos tanto ao longo desse tempo aí que eu tenho certeza que nós vamos ver muito mais fisioterapeutas voltados à gestão, né? Nós ainda temos, vou dar um exemplo, nas áreas hospitalares, ainda somos coordenados por enfermeiros, e isso é uma coisa que ao longo do tempo a gente vem mudando, porque justamente o fisioterapeuta começou a entender o quanto ele pode ser aproveitado, quanto ele pode fazer mudança de desfecho também na área de gestão, seja ela pública, seja ela mais da linha privada, tá? Perfeito, eu acho que vocês estão colocando muito bem essa questão de sair da reclamação, das ideias, para partir para a ação, né, e para a concretização de ações, né, que são profissionais que podem muito fazer isso. Então, eu queria que vocês me dissessem qual é a importância de ter cada vez mais profissionais, tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais, ocupando esses cargos, na opinião de vocês. Bom, eu acho que a gente acaba tendo representatividade, né? E a partir do momento que a gente se sente representado, a gente entende que o local do fisioterapeuta também é nesses espaços, né? Espaços de decisão, espaços de poder, de gestão. E, de fato, eu vejo que eu me formei em 2012, né? E eu ainda vejo que os fisioterapeutas ainda estão muito focados, né? Mas é uma mudança que está acontecendo no atendimento, na reabilitação, e talvez essa questão de mudar um pouco a visão, de trazê-los para espaços de gestão, espaços de tomada de decisão, vai fazer com que outros fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais se vejam nesses espaços. E a partir do momento que a pessoa reconhece, não, eu posso estar ali também gerenciando, eu tenho muito a contribuir. Então, eu acho que a classe toda ganha, né? A gente acaba sendo mais valorizados e tendo outras oportunidades de trabalho, de espaços, de mostrar realmente por que viemos e o que fazemos, né? Então, eu vejo como muito positiva. Sempre que eu posso, né, eu incentivo os colegas fisioterapeutas a pensarem, né, fora da caixa, a pensarem em espaços como o Conselho Municipal de Saúde, Conselho da Pessoa com Deficiência, que façam parte, que levem, porque muitas vezes a população não tem o conhecimento do quão vital é ter um fisioterapeuta numa estrutura de saúde. E quando a gente está lá falando, não, mas é importante porque o profissional de fisioterapia vai te dar um olhar amplo sobre isso, isso e isso, as pessoas começam a refletir, opa, realmente, não, né, não é só o médico, né, não é só o enfermeiro, como é importante que a gente tenha uma visão multidisciplinar, né, e isso passa, sim, pela construção de mais lideranças de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
ocupando e mostrando a importância desses espaços. Nós somos formados para ver o todo, né? Nós, por mais que a gente tenha uma ação específica sobre a mobilidade dos nossos pacientes, sobre a parte cardiorrespiratória, as nossas formações nos permitem ver o indivíduo como um todo. Hoje, a própria Caxias teve uma ação bem importante, que foi a Caxias contra a Covid, né? A campanha Caxias contra a Covid. E em muitos momentos, Gabriela e Tatiane, ações que foram tomadas por esse comitê que envolveu muitas lideranças de Caxias, precisavam sim da opinião de um profissional fisioterapeuta, que foi ao adquirir ventiladores, ao direcionar alguns recursos, ou até cuidar com alguns recursos como foram estruturados, né? Essa campanha girou aí em 1 ano e meio, quase 8, 9 milhões, né? Podendo ajudar, então, nessa parceria que foi feita com o sistema público. E hoje, continua com essa visão e me faz conseguir auxiliar em muitas outras ações, como a gente está com uma campanha junto agora também, através da SIC, mas também com a Secretaria de Saúde, que é a campanha Valorização da Vida em relação ao mês de setembro, né, em questão de saúde mental, que está pegando muito agora nas empresas, na sociedade como um todo. A gente tem muito afastamento em função disso. Então, a formação que a gente tem de olhar o indivíduo no seu todo, de fazer uma atuação forte, como a Tatiane colocou, junto às equipes multiprofissionais, nos dá um embasamento muito forte. Na nossa época, né, nós tínhamos aí, Tatiane, muito a figura do médico como centralizador de decisões, tomada de decisão, né? E hoje não mais. Hoje a gente tem uma formação mais multiprofissional, como foi comentado, mas uma visão mais aberta, onde todos os profissionais colocam sua opinião. E o fisioterapeuta, ele tem que estar nesses espaços. Ele corrobora de um jeito, assim, acrescenta de um jeito imenso, Gabriela, porque justamente nós temos uma visão diferenciada. Quando a gente consegue mudar um pouquinho o nosso pensar, que é só assistencial, e parte para um olhar maior também, no que é aquilo, no que é essa opinião, no que é essa minha experiência, pode diminuir custos de sistema, seja de novo público ou privado, como é que eu posso entregar melhor um resultado em termos de qualidade assistencial, de qualidade de saúde para as pessoas, né? Nós sabemos fazer isso. A gente sabe cuidar dos nossos pacientes. Então, esse olhar construído, seja na formação universitária, seja depois na busca, né, dentro das áreas, independente da área que se segue. Quando a gente muda vamos mudar esse mindset, né, Tatiane? Quando a gente troca um pouquinho esse jeito de pensar, o fisioterapeuta consegue acrescentar muito. Eu vou te dizer, Gabriela, que eu vejo, até pelos meus espaços, assim, por onde eu ando, que o fisioterapeuta daqui para frente, ele vai ser uma figura muito importante em cargos de gestão. Ele vai se colocar cada vez, já né, mas vai se colocar cada vez mais na linha que a Tatiane está trazendo, na representação que ela faz, na visão que se tem, né? Nós temos a visão do público, nós temos a visão do privado, nós vamos para assistência em diferentes áreas. Qual o profissional que consegue estar em tantas áreas ao mesmo tempo, ter uma formação, ou pelo menos o conhecimento de tantas áreas, seja da saúde do trabalhador à saúde do paciente que está internado no hospital. Então, o que eu acho que às vezes ainda falta é um pouco de autovalorização. Eu posso, como fisioterapeuta, né, no sentido de dar esse plus a mais e buscar esse conhecimento aí que falta às vezes, que é nesse sentido mais de gestão. Maravilha. E agora, para a gente encerrar, então, eu tenho certeza que muitos dos colegas de vocês que estão nos assistindo, eles querem começar ou têm algum interesse em buscar esse espaço também, fazer parte de algum cenário representativo e representar não só a sociedade, como os outros profissionais. Queria que vocês deixassem uma mensagem para esses colegas que estão meio indecisos ainda se vão ou se não vão, se assumem essa responsabilidade, porque a gente sabe que é uma responsabilidade, né? Então, queria que vocês deixassem um recado para esse colega. Bom, Gabriela, o que eu penso, assim, eu penso que a gente está vivendo um tempo novo, né, principalmente depois da pandemia, e temos acesso a muitos conteúdos, temos acesso a muito conhecimento. Primeira coisa que eu penso, e eu vou chamar uma fala da Tatiane, que todos nós somos políticos, né, todos nós somos, o ser humano, ele tem na sua caracterização ser político porque ele se relaciona. O que a gente tem que ser é não se conformar com as coisas que não estão certas,
entender que uma visão assistencial, muitas vezes, ela pode contribuir muito na mudança de desfecho, isso é importante, né? Todo bom gestor passou, em algum momento, por ser um bom técnico também, né? Então, se aprimorem, busquem cada vez mais. Hoje, uma graduação, ela te traz muitas qualificações, mas ela também, e esse é o papel dela, né? Ela te promove, ela te deixa assim, olha, segue caminhos diferentes. A fisioterapia, ela é uma área, como eu comentei antes, muito aberta, te possibilita ir por muitos caminhos. Esteja aberto a essas mudanças, né? Essa mudança de daqui a um pouco não olhar só para uma pessoa na sua assistência, mas olhar para um grupo muito maior, podendo contribuir com as suas ideias, com as suas inovações. O fisioterapeuta é um profissional de inovação, ele tem que ser um profissional de inovação. Então, coragem, em frente, tem muitos desafios para os próximos anos aí, tem muitas novas demandas que vão surgir, e como eu comentei antes, eu tenho certeza que os fisioterapeutas serão novos gestores, serão um futuro para uma nova gestão. Então, em frente, esse é o que eu deixo aí, e digo que quando a gente experimenta poder atuar de uma maneira mais sistêmica, né, os resultados também são muito gratificantes. Maravilha. Tatiane. Bom, primeiro, Gabriela, agradecer a oportunidade de estar ocupando esse espaço, falando com os profissionais fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Uma grande honra dividir o espaço contigo, Ney, tu que é um cara que conhece, tem uma caminhada tão bonita, né? E dizer às pessoas que realmente, né, ao longo dos anos, os nossos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, conseguimos vitórias muito importantes. Eu me recordo que quando eu era estudante, estava tramitando a lei do ato médico, né? E foi um momento que todos nós profissionais da área da saúde, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos nós nos unimos, viemos aqui na Câmara de Vereadores, na época, enquanto diretório acadêmico, a gente promoveu uma ação para falar com o Legislativo Caxiense, pedindo, né, uma moção de contrariedade a esse projeto de lei, e tinha também os e-mails, né, dos nossos parlamentares, então houve uma mobilização muito grande, e esse projeto não passou. A gente teve conquistas importantes também com relação à carga horária dos fisioterapeutas, e é isso, Gabriela, é a gente entender que a partir do momento que a gente está, não apenas no nosso consultório, no nosso local de trabalho, mas que a gente se doa um pouco para construir algo em prol da nossa profissão, isso vai ter um retorno para toda aquela geração que está por vir de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, e principalmente vai ter um impacto lá na população. Quais são os profissionais que a gente quer para daqui a 10, 20, 30 anos, quando nós precisarmos de assistência? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, e eu acho que todos devem, né, todos que tiverem a oportunidade, que gostem, devem buscar participar mais ativamente, né, acompanhando o que o Conselho está fazendo, né, acompanhando as discussões da saúde que se faz nos municípios, tudo isso vem a somar, e eu tenho certeza de que ainda tem muitos avanços que a gente vai conquistar, e isso se dá, sim, pela representação e pela união da categoria. Então, meu grande abraço a todos os profissionais, acompanhem sempre o trabalho, deem a sua sugestão, todos nós temos sempre algo a melhorar, e eu tenho certeza que a gente escreve, né, hoje, no nosso presente, a gente escreve um pouquinho do que será o futuro profissional dos nossos colegas lá na frente. Um grande abraço, novamente é uma honra participar com vocês desse debate. Com certeza. Então, eu queria agradecer a participação de vocês no nosso programa. E para você que está nos assistindo, fica de olho, porque nos próximos programas a gente vai ter outros convidados que também estão ocupando cargos representativos importantes, tanto para a profissão, quanto para a sociedade e para a saúde. Obrigada e até lá!